Santo e bom Deus que nos altos céus habitas, queremos suplicar a tua bênção nesta hora de culto. Verdade é que nós nada merecemos. Não é por termos procedido bem que rogamos o teu favor agora. Mas é, Senhor, confiados nós na tua misericórdia, que o Senhor possa perdoar e remover os nossos pecados, limpar as nossas mentes, tira das nossas lembranças, ó Deus, os problemas, as dificuldades, e permite que tenhamos mente clara, aberta, para receber a palavra do teu santo evangelho agora. Amém. Fala com cada um de nós, ó Deus. Grava as tuas verdades em nossos corações. Amém. Em especial, Senhor, quero esconder-me na rocha que é Cristo Jesus. Se há uma ocasião na qual é necessário que Ele se manifeste, é agora, em que a tua igreja se reúne numa santa convocação para aproximar-se de ti, para aprofundar a sua experiência, o seu relacionamento contigo. Então, ó Deus, tenha o Senhor liberdade de falar por meu intermédio. Que fale o Senhor e não fale o homem. E seja para a edificação da igreja, para a honra e glória do teu nome. Pedimos também a Deus que o Senhor abençoe a cada pessoa que assiste o vídeo, que ela também seja participante destas bênçãos, ó Deus. E que o Senhor mova fortemente esta pessoa e que ela possa tomar uma decisão importante ao teu lado. Esteja com todos, ó Senhor, é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, como os irmãos sabem, nosso planejamento era um pouco diferente para esta manhã. Era para estar aqui pregando o pastor João Carlos. Teve um pequeno percalço de saúde, esperamos que esteja bem para a tarde, para daí estar transmitindo a mensagem a nós. Então invertemos, eu estaria pregando à tarde, estou agora pela manhã. Irmão, entendo eu que o homem pode fazer planos, mas quem dirige é Deus. Ontem conversava com o irmão Jobson, né? E falávamos sobre alguns temas. E confesso que assim me deu muita alegria, né, ao tratar daqueles temas, fui dormir contente. Acredito que o irmão também. E aí, assim, Deus nos convenceu de que realmente este tema deve ser tratado entre nós, porque ele tem uma importância muito grande. Eu estou me referindo ao puro evangelho da palavra de Deus. Parece tão simples, né? Evangelho. Evangelho. Cansei de ouvir o evangelho, eu já sei o que é o evangelho. Irmãos, é bem verdade que muitos têm anunciado o evangelho. Mas cada um tem anunciado o evangelho segundo aquilo que aprendeu. Ninguém pode dar o que não recebeu, certo? Existem verdades contidas no evangelho que elas não são compreendidas desde o tempo dos apóstolos. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Paulo, eles tinham clareza sobre estes assuntos. Só que, no decorrer do tempo, ocorre que a igreja ela acabou absorvendo conceitos do paganismo. E por esta razão, as verdades da salvação, que são tão essenciais, elas ficaram obscurecidas. É como se baixasse uma fumaça nessa igreja aqui, tão escura, que eu não conseguisse observar a partir da segunda fileira. Então todos estariam aqui. Eu poderia falar sobre o que vi na igreja, mas eu jamais poderia dizer que eu vi tudo aqui na igreja. Não é verdade? É isto que acontece hoje em termos de pregação do Evangelho. E é isso que nós gostaríamos de esclarecer.
Antes disso, eu queria contar algo. Existia uma diferença fundamental entre o sistema pagão e o sistema religioso de Deus, o verdadeiro. E essa diferença, ela transparece lá no Gênesis. Abram comigo no capítulo 4 de Gênesis. Gênesis capítulo 4. Lá estão os dois primeiros filhos desta terra, Caim e Abel. No versículo número 2, ou número 3, perdão, a Bíblia diz que, passados alguns dias, ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Por que Caim trouxe fruto da terra? O versículo 2 disse que Abel era pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Então Caim trabalhava com a terra, obviamente ele tinha frutas. Ele foi oferecer do fruto da terra para o Senhor. Versículo 4. Abel também trouxe, mas outra oferta, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Dá a entender aqui que Caim não fez aquilo que Deus tinha pedido. Não procedeu bem. E Caim sabia que não tinha procedido bem. Qual era o problema? Por que Deus aceitou a oferta de Abel, porém não aceitou a oferta de Caim? Abel trouxe o que mesmo? O que ele trouxe? Uma ovelha, um cordeiro. E o cordeiro representava quem? Certo dia, João Batista, João 1,29, apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a oferta de Abel não era assim: ó Senhor, dou do que é meu para o Senhor aceita. Não era assim. A oferta de Abel era só o reconhecimento de que um dia alguém viria morrer em seu lugar. Abel não ofereceu a sua obra, Abel ofereceu a sua fé. Mas Caim ofereceu a fé? Não. O que Caim ofereceu? A obra. Ele trabalhava, não é verdade? Ele trabalhava, ele tinha frutos, então ele ofereceu frutos. Irmãos, até hoje a gente ouve assim: não, as esmolas podem levar alguém para o céu. Nunca ouvi. Mas está escrito. Sabe aonde? Nos livros apócrifos da Bíblia, aqueles 7. Tobias, Macabeus 1, Macabeus 2, Judite, Eclesiástico, Sabedoria. Você lembra aqueles livros? Então, neles é que está escrito isso aí. E por que está escrito nestes livros? É porque aconteceu uma coisa, lá na Idade Média. Na Idade Média, Deus levantou Lutero. E Lutero, ele defendia uma coisa. Ele falava: o homem é perdoado por Deus e o homem será salvo por causa da sua fé. Mas naquela época não era o que se ensinava. Ensinava-se que a pessoa, ela deveria dar esmolas. Aí, se ela desse esmolas, ela seria salva. Porque as esmolas têm o poder de remir os pecados. Era o que eles acreditavam. E aí Lutero bateu firme, falando: a Bíblia não diz nada disso. Então, eles tinham que apresentar um documento que desse ao povo a impressão de que Deus autoriza a fazer esse tipo de coisa. E aí foi quando o Papa declarou que estes 7 livros são canônicos, quer dizer, são inspirados. E aí, a igreja tinha a sua validade, entre aspas, para pregar as indulgências. Vender terreno no céu. E até hoje em dia, paga-se pela missa de 7º dia. A pessoa já morreu. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, a nós vale viver uma só vez e depois disso o
juízo. Então, morreu, acabou, mas ainda assim acredita-se que se pagar uma missa, então alguma coisa acontece. Deus não se move na base do dinheiro. Deus não se move na base da caridade. Deus não se moveu na base do fruto que Caim apresentou. Ah, mas Caim, ele queria agradar a Deus, ele fez o melhor dele. E Deus aceitou? Não. Mas Caim queria obedecer, mesmo assim. Irmãos, vamos mais na frente. E se Caim trouxesse um animal, um cordeiro, falasse, está aqui o que o Senhor pediu, agora estou aceito. Deus ia aceitar? Não. Irmãos, o cordeiro sem a fé no verdadeiro Cristo não adiantaria nada. Entende? Irmãos, ali começou a divisão. Uma religião que pregava o perdão de Deus e a salvação baseados na fé somente, e outra religião que pregava o perdão e o favor de Deus com base no que a gente faz, na obra. Entenderam? E a partir dali, meus queridos irmãos, estes partidos foram se desenvolvendo. E até hoje. Olha, quem já não ouviu esse tipo de afirmação? Olha, o irmão que não é fiel no dízimo, Deus vai cobrar, viu? Quem já ouviu isso? Né? Ó, irmão, é o seguinte, hein? Você não está vindo para a igreja. Ó, Deus cobra, hein? Deus cobra. Já fui visitar a gente e me falou isso. Não é verdade? Ah, Deus vai te cobrar. Que tal? Então, a relação com Deus ela é de troca. Porque o cobrar tem a ver com isso, né? Você não pagou, eu cobro. E os pagãos tinham isso. E eles foram tão longe nessa doutrina que chegava um momento que eles achavam que os deuses estavam irados. Daí o que eles faziam? Sacrificavam os filhos. Era o culto a Moloque. Moloque era um deus. Deus tinha seus braços assim, né? Aí o braço era aquecido com fogo. Aí eles colocavam o bebezinho aqui, né? Então se o fogo queimasse o filho é porque o Moloque quis ele, né? Agora se o fogo não queimasse é porque o filho tinha um poder especial, era tipo um deus e tal. E aí o filho podia fazer qualquer coisa que, né, o povo tolerava. Então, irmãos, a gente vê aonde as coisas chegaram. E aí esta verdade de que o homem é salvo porque ele acredita no Salvador Jesus, ela foi perdida. Ah, mas hoje eu já sei disso. Será? Nós vamos falar algumas coisas aqui sobre a salvação, que eu acredito que podem ser novas para vários, quem sabe para quase todos. E sem mais demora a gente vai entrar no assunto. Vamos para Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Vamos considerar o que Cristo fez por nós. Aqui estaremos lendo sobre o sacrifício de Jesus. 53 capítulos 5, ou capítulo 53, versículos 5 e 6. Olha o que a Bíblia diz. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e quebrantado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Qual é o castigo aqui? Qual é o castigo que estava sobre Jesus? O castigo que nós deveríamos receber? Hã? A morte eterna. Romanos capítulo 6, verso 23. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. Ezequiel 18, verso 20. A alma que pecar, esta morrerá. Este era o castigo, mas este castigo foi colocado sobre Jesus. Ok. Agora vamos para o versículo número 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
100%. Aqui é que começam algumas coisas interessantes. Então, os pecados foram colocados sobre Jesus. Quando é que Jesus morreu mesmo? Data, mais ou menos. Quem sabe dizer? Mais ou menos no ano 31. No ano 27 ele começou o seu ministério, né? No ano 31 ele morreu. Ok, tá bom. Então, vamos considerar o seguinte, meus queridos irmãos. Quais pecados foram colocados sobre Jesus? Todos até o ano 31, foi isso? Não. E daí, e os nossos, como é que ficaria? Nós nascemos depois, certo? Então os nossos tinham que estar lá também, tinham ou não? Sim. E os pecados de Judas? Também. Todos. Judas traiu Jesus. Os pecados dele estavam sobre Jesus ou não? Sim. Bom, a Bíblia diz que os pecados de todos estavam lá. De Hitler? Também. Nero? Também. De todos. Os pecados passados, os pecados daquela época e os pecados futuros até acabar a história. Por quê? Não fosse assim, alguns nunca iam ter chance. Não é verdade? Já pensou se alguém nascesse e aí Deus falasse, ó, Jesus não morreu por você? Hã? Já pensou? Nossa, ia ser pior do que morrer para a pessoa. Não é verdade? Puxa, já nasci sem esperança. É óbvio que Jesus morreu por todo mundo, mas na prática não é tão óbvio assim na nossa mente, não. Porque daí a gente faz uma pergunta. Nasceu o filho do Hitler lá na maternidade. Nasceu perdoado dos seus pecados ou nasceu com a sentença de condenação sobre ele? Perdoado. Mas isso aqui é quem já ouviu várias vezes esse sermão, né? Que está respondendo. Mas, normalmente, irmãos, vamos ser sinceros. O que nós pensávamos? Que nascia o quê? Com a sentença de morte, não é assim? Não, porque daí um dia a pessoa tem que conhecer a Jesus. Porque se ela não conhecer Jesus, ela está perdida. Ela é uma ímpia. Não é assim que a gente aprende? É ou não é? Quem já aprendeu assim? Deixa eu ver a mão. Pode levantar, não tem problema. Todo mundo ensina, né? Todo mundo ensina assim. Outro tipo de ensino. Olha, irmãos, nós temos que orar para que o irmão venha para a igreja, porque senão ele vai se perder. A gente não ouve isso. Isso também veio do conceito de paganismo. Não há salvação fora desta religião. Não há salvação fora da igreja X. Mas, irmãos, o verdadeiro evangelho ensina uma coisa. Os pecados de todos foram colocados sobre Jesus. Portanto, na maternidade Santa Brígida, ali em Curitiba, na maternidade qualquer uma aqui, Araucária, eu fui agora no hospital em Contenda, tem ali uma macazinha, eu acho que é para fazer um parto de emergência. Se nascer ali, nasceu perdoado. Vamos abrir em Romanos? Romanos capítulo 5, versículo 20. Ou versículos 18 e 20. É aqui que eu queria. Romanos 5, versículos 18 e 20. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação. Vamos entender o verso? Um homem fez uma coisa errada e por causa disso todos sofreram condenação. Quem foi esse homem? Adão. Comeu da fruta proibida. Aí a partir dele todos os homens pecaram. Todos os homens ficaram com a sentença de morte sobre si, né? Só que daí alguém veio e praticou um ato de justiça que trouxe a graça sobre toda a raça humana. Porque aqui está dizendo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Justificar quer dizer perdoar.
né? Tipo, a pessoa fez uma coisa errada, daí ele vem, né, depois e fala assim, pô, irmão, desculpa, é que eu não percebi que ia te chatear e não sei o quê. Daí, e na verdade é que eu estava precisando fazer tal coisa, assim, assim, assim. Ah, tá, não sabia. Não, tudo bem, tá justificado. Quer dizer o quê? Tá perdoado. Justificar quer dizer perdoar. Então, irmãos, um ato de justiça resolveu o problema. O problema da humanidade inteira, do chinês, do brasileiro, do índio, né? Do americano, do africano, do europeu. Qual foi este ato de justiça? Quem pode? Só pode ser um. A morte de Cristo na cruz. Ele morre e nós vivemos. Aqui diz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Irmãos, então diferente do que se ouve por aí, quando a pessoa nasce, não é necessário primeiro introduzir ela na igreja, fazer o batismo da criança, né? Falar para ele de Jesus e tal, para daí ele receber o perdão. Não, o perdão ele já recebeu, faz tempo. Graça significa favor imerecido. Favor imerecido, isso é bíblico. Abra lá na história de Ruth, vamos dar uma olhadinha? Ruth. Tem uma ocasião aqui em que Boaz fez uma coisa muito boa por ela. Bom, a gente sabe que Ruth não era do povo de Israel. Ruth era uma moabita. E aí, como estrangeira, ela chegou na terra de Israel. E ela era viúva, a sua sogra também. E quem não trabalha não come. Então eles tinham que trabalhar. E aí, a Noemi sugeriu que Ruth fosse fazer o trabalho dos pobres, que era catador. Só que não era catador de latinha. Na época era o catador que chama de respiga, né? Respiga é o seguinte, está colhendo, aí sobrou ali um pouquinho de trigo, né, que caiu, e a lei dizia que a pessoa não podia ir lá e catar no chão que caía. Então ele está colhendo, né, com aquela faquinha tortinha assim, que era a foice, né? Aí colheu, ficou um pouquinho, deixa lá. Daí o pobre vem atrás e vem catando. Então era assim que funcionava. E aí Ruth, quando foi trabalhar, ela estava lá junto com os outros pobres, catando o que sobrava. E aí o dono da terra foi conversar com Ruth, com aquela estrangeira, não era nem do país dele. Olha o que ele fala, Ruth 2, versículo 8. Então, disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Ora, ele está oferecendo a ela umas regalias que os pobres não tinham, né? Tava a água lá, não tinha água na torneira na época. Então é o seguinte, tinha que levar a talha de água, que não devia ser nada leve, para algum lugar mais próximo dos trabalhadores. E é o seguinte, o campo da colheita, ele não é assim uma coisa tão pequenininha, não é que nem aqui a casa que você anda 30 metros, né? Você sair aqui perto, você vai ver os campos cheios. A pessoa às vezes tem que caminha 500 metros, 1 quilômetro quase para frente, colhendo. Não tinha tratores, certo? Tudo na base de andar. Então ele andava, ficava com sede, tinha que voltar e tomar água. Agora imagina o pobre. O pobre ele tinha que catar e depois ele ia andar até a casa dele, sabe-se lá quantos quilômetros, né? Esse era o normal. Mas daí o Boaz fez um favor para ela, falou, não, você pode vir aqui pegar a água dos meus empregados. E aí a resposta dela foi, versículo 10. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ela disse que ela achou o quê? Graça. Ela merecia receber esse favor? Não.
Não. Boaz tinha a obrigação de oferecer aquela água para ela? Nenhuma. Boaz podia dizer, bom, eu já estou fazendo um favor de deixar ela colher aqui, certo? Está entrando na minha terra, não paga nada, pega aí o que sobra. Não foi ela quem plantou? Mas ainda assim, ele deu a água. Então é uma graça. O que Jesus fez por nós foi uma graça. Ele morreu por todos os nossos pecados, sendo que todos nós que nascemos e não fizemos nada por merecer, nascemos perdoados. Isso é uma graça, não é verdade? Abram, por favor, em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, verso 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Então, salvação, meus queridos irmãos, ela vem de que jeito? Ah, se eu não me esforçar, eu não sou salvo. É assim? Seguinte, se eu não me santificar, não sou salvo. É assim? Tá, mas daí onde entra a santificação? Por que o título desse acampamento é santificação? Por que nós batemos tanto nessa tecla de santificação, se aqui está dizendo que nós somos salvos pela graça? Então o que eu ouço nessas igrejas aí não está certo? O pessoal aceitou Jesus, foi lá na frente, né? O pastor impôs a mão direita, estou impondo a esquerda aqui, né? Aí a pessoa foi para casa e pronto, aceitei Jesus, está tudo certo. Onde que está o... Não estou entendendo, pastor. Onde está aqui o... Desculpe o termo, né? Mas o... Não, nem vou falar esse termo, acho que é muito popular. Mas onde que está aí o segredo? Irmãos, o evangelho não tem segredo. Ele só não é entendido. Mas ele não tem segredo. Primeira coisa que tem que ficar estabelecida entre nós é o seguinte: ninguém tem como fazer alguma coisa e merecer receber de Deus. A gente não merece nada. Nós merecemos é morrer, certo? O salário do pecado é a morte. Se a gente está pensando em merecimento, merecimento é esse. Pela graça nós somos salvos. Isso é bíblico, a gente acabou de ler. Por meio da fé. E a própria fé não vem de nós. A fé é dom de Deus, é Deus quem dá. Então é errado a pessoa falar, eu tenho muita fé. Ninguém tem nada. Recebeu de Deus. Né? E aí a glória do homem fica lá no pó. O homem não tem glória. Quem tem glória é Deus. Ok. Vamos considerar um pouco mais do que Jesus fez e faz por nós. Jesus veio e morreu em nosso lugar, assegurou o perdão. Nós nascemos perdoados. Só que daí quando a gente nasce, junto conosco nasce uma outra coisa que a gente não gosta. Quer dizer, a gente não gosta depois que a gente descobre a Bíblia, né? Até lá, tá tudo bem, tá tudo certo. Tipo assim, né? Eu nasci, daqui a pouco não deu o mamar que eu queria, né? Não é assim? Tomou meu brinquedo, né? Aí quando eu aprendi a falar, é meu, né? Me dá. Aí você começa a ver, poxa, mas a criança, quem te ensinou? Parece que aprende as coisas erradas assim com uma facilidade tremenda. O que ela tem ali? Paulo compara o seguinte, ele fala que é como se nós fôssemos um casamento, dentro de nós mesmos. Tem o eu que nasci aqui perdoado, só que junto comigo é como se eu fosse a mulher do casamento e nasceu o meu egoísmo. Meu maridão que estava ali, aquele maridão bem bruto, marido mau, né? Marido cafajeste que a gente chama, né? Bate na mulher, não deixa ela sair de casa, né? A mulher não tem como se separar dele, ainda fica com medo dele. E aí Paulo fez esse comparativo. Está lá em Romanos capítulo 7. Vamos dar uma olhadinha? Romanos capítulo 7. Até a criança tem esse tipo de luta.
Versículo número 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Os mandamentos de Deus são bons, são espirituais. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto, ou seja, concordo com a lei, que a lei é boa. A lei está certa, o errado estou eu. Certo? O que Deus pediu está certo. Eu é que faço o errado. Versículo 17. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Tem alguém morando dentro de mim que Paulo chamou de pecado. Esse é o maridão cafajeste, sem vergonha. Que quando a gente quer fazer o certo, ele domina. Hoje eu estava ali com o pastor lá no hospital, né? De repente uma senhorinha começou a entreter conversa conosco. Aí começamos a falar de hábitos de saúde, nem lembro como chegamos ali, mas a mulher falou assim, porque fumar, né? Fumar faz mal. Eu falei, faz mal, tal. Inclusive meu sogro morreu por causa disso, tal. Ah, pois é. Meu pai também morreu por causa disso, tal. Mas é que eu não posso parar de fumar. Aí eu tentei falar alguma coisinha e vi que não tinha a mínima abertura. Eu só cheguei a dizer assim, olha, realmente, né, disse que aquele que usa o cigarro não tem vontade de parar. Só foi o que deu para falar, porque a partir daí só ela falou, acabou que deu tchau pra gente, foi embora, né? Daí nós ficamos assim, né? Eu e o pastor olhando, né, pastor? E ela foi indo embora. E ainda falando que aquela que ela levou, que estava na cadeira de rodas, também estava com um problemão, uma úlcera na perna lá. O cigarro matando todo mundo. E ela falando, eu não posso parar de fumar. Porque eu tenho insônia, porque não sei o que, eu tenho preocupação e tal. Nem deu para dizer para ela como ela poderia parar. Claro que ela pode. Eu queria falar de Jesus. Falar, olha, tem alguém que te liberta disso aí. Mas não deu. Ela não quis. Naquele caso, o marido estava mandando mesmo dentro da casa. Entenderam? Não sou mais eu, mas é o pecado que habita em mim. Eu vejo que o pecado é ruim. Eu vejo que o que eu faço não está certo. Mas eu não posso deixar de fazer. Essa é a luta. Então a criancinha, quando nasceu lá na maternidade, irmãos, eu estou vendo que a gente está um pouco atrasado, mas a gente vai avançar alguns minutinhos. Não vou deixar no meio essa mensagem aí, tá? Me perdoem, né? Mas eu acho que essa mensagem não dá para parar. Então, irmãos, a criancinha nasceu, só que quando ela nasceu, o marido também nasceu, e o marido nasceu mais forte. E ele começou a dar ordem e falar, quem manda aqui em casa sou eu. E aí a criança, né? Às vezes fala, por que Deus pede tanta coisa que é difícil? Não é assim? Ele pede umas coisas que a gente não gosta. A Bíblia pede umas coisas muito chatas. Não é assim? Irmãos, o maridão já está lá. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu sou a mulher desse casamento, sou mais fraca, é mais forte do que eu. Isso é muito claro na pessoa que tem vício de droga, por exemplo, né? É mais forte do que eu, não consigo. Quando vem a crise de abstinência, eu simplesmente me entrego. Versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, acho essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O maridão está lá. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus ombros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. Um outro exemplo até para as crianças entenderem, né?
Quem nunca sofreu isso? Eu lembro que eu era pequeno na escola e eu demorei para crescer, então eu era sempre um dos menores da sala, né? E quando você é o menor da sala, se você não cuidar, você vira o quê? Saco de pancada, né? Irmãos, e não foi uma vez só que tinham colegas maiores do que eu, que eles queriam levar vantagem em cima de mim. E assim, eu tentava levar na conversa, porque se eu não conseguisse na conversa, na força não ia dar. Entenderam? E aí tem hora que você fica de fora, né? Às vezes eu ficava de fora do jogo, né? Seja lá o que for. Por quê? Porque tem alguém que é mais forte do que eu. Eu quero, mas eu não posso. Então, essa é a realidade. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele me deu o perdão. Mas se a obra dele terminasse aí, não resolveria o nosso problema. Porque nós nasceríamos perdoados, aí o maridão começaria a mandar na nossa vida, e nós teríamos uma vida infeliz, miserável, cheia de pecados, e acabaríamos morrendo longe de Deus. A grande maioria das igrejas, para não dizer quase todas, dizem que a obra de Cristo acabou na cruz. Agora estamos só esperando o arrebatamento. Fosse assim, irmãos, nós estaríamos muito mal. Graças a Deus não é assim. E aí hoje nós vamos ver outra parte do Evangelho, que vai nos ajudar a entender um pouco mais do que Cristo faz por nós, e em seguida, onde entram as obras e a santificação. Vamos para João capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. João 14, versículo 16. Jesus disse: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus falou da vinda do Consolador, o Espírito Santo. E aí ele disse: olha, o mundo não conhece, mas vocês conhecem o Consolador. Vocês já sabem quem ele é. Porque o Consolador está com vocês, convosco. Quem estava com os discípulos? Jesus. O Consolador era o próprio Jesus. Ele disse: está convosco, mas estará em vós, dentro de vocês. No futuro, Jesus estaria dentro das pessoas. Aí, no próximo verso, ele confirma que era ele mesmo quem viria. Olha lá, verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E para que ninguém pensasse que ele estava se referindo aqui ao arrebatamento, no verso 19 ele diz: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Naquele dia, verso 20, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha ele repetindo a ideia: eu vou estar dentro de vocês. Versículo 23, ele repete a ideia. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. E como é que Jesus viria morar dentro de nós? Ele viria em espírito. O Espírito Santo que é derramado sobre nós nada mais é do que Jesus mesmo, mas não em carne. É Jesus em espírito. Apocalipse, vamos abrir em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa
e com ele cearei, e ele comigo. Quem está falando? Jesus. Agora, olha como ele se identifica. Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ah, olha que interessante. Ele bate na porta do meu coração em espírito. Quer dizer, é quando ele fala na minha consciência. Irmãos, a consciência tem muito a ver com o cristianismo. Não sei se todos sabiam disso. Muito a ver com o cristianismo. Tudo a ver. Abram lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Vamos ver? 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 19, perdão. 19. Diz assim: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Agora dá para entender, né? Jesus está batendo na nossa consciência, falando, isso é errado, isso é errado. Jesus disse, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, é mesmo, não vou fazer. Entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então quem ouve a voz da consciência, recebe a Jesus e ele está em obediência. Certo? Agora, e quem não ouve a voz? Eis que estou à porta e bato. Mas se ele não ouvir a voz, rejeitou a boa consciência, Jesus falou, está errado. Vou fazer mesmo assim. Jesus entrou ou ficou de fora? Ficou de fora. Por isso que Jesus disse, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai. Então, olha a obra de Jesus. Primeiro ele morreu pelos nossos pecados. Nós nascemos perdoados. Só que quando a gente nasce perdoado, a gente nasce junto com um inimigo nosso, que é a carne, o maridão. E o maridão começa a levar vantagem, né? Domina a casa rapidinho. E aí, só que Jesus não nos deixa sem auxílio. Imediatamente Jesus começa a bater na nossa consciência. Abram em João capítulo 16, versículo 8. Versículos 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça. Então, a criancinha está lá, o maridão está mandando, a criancinha está no egoísmo. Aí Jesus vem sendo a voz da consciência. Por quê? O Espírito Santo convence o mundo, não é o que está escrito aqui? Convencerá o mundo do pecado. Assim como Jesus morreu por todas as pessoas da terra, como Espírito, ele fala a consciência de todas as pessoas da terra. Entendem? Jesus está ministrando por todos. Até o índio que nunca ouviu falar de Jesus, não tem nem Bíblia no idioma dele. Até no índio. E no chinês, que é pagão, né? Ouve cada coisa aí. No chinês também. Né? E assim vai. E fala na língua nossa. Todo mundo entende. Todo mundo recebe o toque na consciência. E o toque na consciência, meus queridos irmãos, nada mais é do que a voz de Jesus falando, Ei, eu não quero te perder. Eu já te comprei na cruz. Ei, deixa eu te salvar, vai. Deixa eu guiar a tua vida, eu vou te levar para o céu. Ei, escuta o que eu estou falando. E a pessoa que se submete, meus queridos irmãos, pode ser que ela nunca tenha ouvido falar a palavra Jesus. Mas ela vai chegar lá no céu, como diz o profeta Zacarias,
E ela vai olhar para Jesus e vai dizer assim: que feridas são estas nas tuas mãos? Que feridas são estas nos teus pés? Ah, são as feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus amigos. Ela não conhece as feridas de Jesus, mas ela conhece a voz de Jesus. Porque Jesus disse que as ovelhas ouvem a voz do pastor. E a voz do pastor fala na consciência de todo indivíduo. Então, considerem a obra de Jesus, meus queridos irmãos. Ele foi resolver o problema de todos os nossos pecados, perdoou. E em seguida, quando a gente nasce, ele começa a insistir. Insiste em nos salvar. E aí, meus queridos irmãos, no momento em que eu me submeto a ele, o que acontece? E ele falou: isso aqui está errado, eu concordo. Não, realmente. Então eu vou fazer o certo. Toma uma decisão. Aqui diz que o Consolador convence o mundo do pecado, mas não é só do pecado. Abram lá, João 16, mesmo capítulo, versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça. O que é justiça? Vamos ver? Justiça são os mandamentos. Salmos 119, capítulo 100, versículo 172. Salmos 119, versos 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Todos os teus mandamentos são justiça. O Espírito Santo de Deus, quando ele fala na nossa consciência e nós nos submetemos, imediatamente ele se transforma no poder que nos capacita a obedecer. Entende? Então Jesus insiste em nos salvar. Ele fala: isso está errado. Aí a gente aceita. Em seguida ele vai nos convencer da justiça. Como? Ele vai nos fazer andar em harmonia com o mandamento. Portanto, qualquer pessoa que ande com Jesus, ela vai estar em obediência. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Por quê? Quem aceitou o toque na voz da consciência e decidiu obedecer, o Espírito veio e ele obedeceu. Ah, mas eu gosto de Deus, eu vou na igreja, mas tem tanta coisa que eu desobedeço. Para aí. Tá bom. Para meditar numa coisa. Pensa de novo. Aquele momento em que você desobedeceu. Não foi que aconteceu assim, ó? Você recebeu o toque, viu que era errado, mas você queria tanto fazer, que você ficou pensando em alguma desculpa, tá? Ou meio que procurou esquecer aquilo e foi e fez. Não é assim? É assim. Então a culpa não foi que, não, eu sou crente, mas o evangelho é fraco. Não. É que naquele momento eu larguei a mão de Jesus. Naquele momento eu deixei de olhar para Jesus. Foi o que aconteceu. Pedro estava lá no barquinho, né? Aí Jesus passa andando. Fantasma! Não, sou eu. Aí vem, né? Senhor, se é o Senhor, manda eu ir aí. Pode vir, Pedro. Aí Pedro, né, dá uma testada na água assim, ela estava firme que nem o chão. Aí ele foi, tuque. Opa, né? O negócio aqui tá bom. Aí de repente vem a onda alta e ele perde a vista de Jesus. O que acontece quando ele deixa de olhar para Jesus? Na mesma hora, afunda. Mas daí ele grita: Senhor, salva-me! A mão do mestre estava ali. Nós somos o Pedro. No nosso dia a dia. É ou não é verdade? É assim. Mas Jesus é paciente. Glória a Deus por isso, né? Jesus é paciente. E aí, irmãos, ele continua trabalhando. Por isso que ele está intercedendo por nós. Está todo dia, 24 horas por dia, serviço ininterrupto, sem pausa, sem férias. 13º dele é só na Nova Jerusalém, não tem aqui. Né? Ele está lá trabalhando, em nosso favor. Aí quando a gente aceita, ele resgata. Aí nós
aquele que aceita a salvação de Deus, que se submete a Jesus, esse anda em obediência, porque não tem como ser diferente. A obediência é o resultado de a pessoa aceitar a Jesus. A pessoa aceitar a voz da consciência. É o resultado. A obediência não é por ela que eu entro no céu. Então ninguém vai poder dizer, não, Deus falou, eu fiz, por isso eu entro. Não. Deus falou porque Jesus falou na minha consciência. E se eu conseguir fazer é porque Ele me deu poder. Então a glória é dele. Eu não tenho nada. Certo? Então duas coisas são verdadeiras. Primeira, nós somos salvos pela graça. Ninguém merece. É um favor imerecido. Mas aquele que aceita Jesus, a voz da consciência falando na sua vida, esse obedece. Portanto, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver. Deu para entender? Ficou claro? Quem entendeu? Deixa eu ver as mãos. Amém. Irmãos, o Evangelho, ele é simples. E na verdade ele é maravilhoso. Irmãos, o que nós comentamos aqui é só um pouquinho, porque esse tema é tão amplo. Eu estou procurando deixar o mais simples possível, porque às vezes você quer acrescentar informações e complica. Aí acaba que o povo não entende. Então o melhor é, vamos bem, né, na papinha, vamos mastigar. Aí fica claro. E queridos irmãos, tomem esse cuidado. Quando vocês forem falar do Evangelho para outras pessoas, procurem identificar qual é o grau de cultura da pessoa, quais são as palavras que ela entende, de que jeito que ela pode receber melhor a palavra, aí vá daquele jeito. Fala assim. Né? Porque o nosso objetivo é comunicar. Nós temos que nos fazer entender. Né? E a pessoa precisa entender. Porque quando ela entende, meus irmãos, aí o diabo está vencido. Vamos terminar com isso. Irmãos, pensa bem, tá bom, eu nasci e estava o maridão mandando, só que daí eu ouvi, aí comecei a me submeter e comecei a mudar de vida. Tá. Satanás perdeu as batalhas. Não é verdade? Aí Paulo, ele fala uma coisa, que o poder que Deus nos dá é superior ao maridão. Ele é mais forte que o marido. Jesus é o novo marido. Por isso que fala que quando a gente se converte, a gente nasce de novo. Porque a gente vai nascer para um novo casamento. Não é com o marido da carne, o velho. Agora é com Jesus. E o marido novo tem uma vantagem. O marido novo é aquele cara mais forte, né? E que não tolera o marido velho. Quando o marido velho manda mensagem no celular e fala, dá aqui que eu vou mostrar para ele como é que se faz. E, ó, né? Ó, você vá te via, né? Andar te via. Vá de reto, Satanás, né? Como fala lá em cima, né, irmão? Então, o que acontece? O diabo não tem vez. Isso está na Bíblia. A gente viu que Jesus fala dentro de nós como o Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito briga com a carne, ele batalha. Não é assim? Vamos abrir? Gálatas, capítulo 5. Olha lá. Gálatas, capítulo 5. A partir do verso 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne, a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Vamos entender? Tem uma luta aqui. A carne é o marido novo ou velho? É o velho. O maridão que mandava na minha vida, na minha casa. O espírito, quem é? Jesus. Marido novo. Quem ganha? O marido novo ou o velho? O novo. Então, o velho vem incomodar, o novo já tira a satisfação.
né? E já tira o velho para fora. Quem que ganha? O novo, porque diz aqui, olha o final do verso: para que não façais o que quereis. Ah, mas sabe o que é? Puxa, eu gosto de bater uma bolinha e tal, vou lá no bar, jogo a bola 8, né? Mas é o seguinte, agora, quando o marido novo entrou na vida, então o marido velho perdeu. O marido velho ficou, aquela vontade lá da bola 8 já era. Por quê? O marido novo ganhou. Eu me submeti a Jesus. Jesus falou, olha, isso não é bom para a tua vida. Eu falei, amém, Senhor, me ajuda. Amém. E quando eu falei, Senhor, me ajuda, Jesus me ajudou e eu venci. Amém. O Espírito batalha contra a carne para que não façais o que é do vosso querer. Versículo 18, e aí nós finalizamos. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se nós somos guiados por Jesus, nós somos obedientes. Só está debaixo da lei quem é desobediente, que a lei condena ele. É que nem o ladrão. Ninguém precisa ter medo da lei que manda alguém para a cadeia, a menos que faça alguma coisa errada. Não é verdade? Quem faz alguma coisa errada anda se escondendo. Eu me lembro que uma época morava uma pessoa aqui nos arredores, na vizinhança, né? Aí começou uma reclamação dos vizinhos. Não, porque roubaram não sei o que na minha casa. Acho que foi o fulano. Roubaram não sei o que. Acho que foi o fulano. E tal. Tá bom. O tal do fulano um dia sumiu. Aí um dia contaram para mim, não, Jorge, você acredita? Apareceu uma viatura da polícia assim, 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 ali, acho que ele, falei, tá bom. Aí um dia encontro uma pessoa que conhecia ele, e o fulano? Ah, sabe como é que é, né? Fazendo coisa errada tem que se esconder. Então, agora, irmão e irmã, quem anda no que é certo não tem nada a temer. Quem anda guiado por Jesus não tem medo dos mandamentos de Deus, porque ele obedece. Já está em harmonia com os mandamentos, não é verdade? Então, irmãos, mandamento não é escravidão. Mandamento, quando eu estou em harmonia com ele, é a prova que eu estou na liberdade. Que eu fui liberto do antigo marido, eu fui liberto de Satanás, e agora eu estou andando em harmonia com a vontade do Senhor. É por isso que a Bíblia diz que a lei de Deus é a lei da liberdade, não é a lei da escravidão. Esse é o último texto que nós vamos ler. Tiago 2. Tiago 2, versículo 12. 11 e 12. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Livre! Deus quer que nós sejamos livres. E nós vamos ser livres em nome de Jesus. Amém. Jesus falou certa vez, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui ficou o apelo do Senhor. Quem gostaria de ser liberto por Jesus e andar em obediência aos seus mandamentos? Glória a Deus. Tenho certeza que o Senhor está honrado em ver estas decisões. Vamos nos colocar de joelhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pelas boas novas de salvação que o Senhor nos tem dado. Amém. Obrigado pela obra de Jesus, Senhor, por ter Ele sacrificado-se em nosso lugar e por estar Ele ainda intercedendo em cada um de nós, falando nas consciências de todos nós. Ajuda-nos, a Deus, a aceitarmos Ele em nossas vidas sempre. Sempre nos submetemos à voz dele na consciência. Amém. E que ele nos leve a andar em harmonia com a tua vontade. Amém. E que em tudo possamos te agradar, ó Deus. Amém. Abençoa esta igreja,
Abençoa todos que nos assistem pelo vídeo. Que esta graça seja aproveitada por todos. Que ninguém perca a oportunidade. Escreve no céu, ó Deus, a decisão de cada um aqui, de querer ser guiado por Jesus, o novo marido, o Espírito. Em nome de Cristo Jesus nós te pedimos. Amém.